Primeiro IRT das montanhas, aqui o Hotel Casablanca. Eu vou trazer uma partida da quinta rodada. Joaquim de Deus de brancas, Igor Campos de pretas. Seguiu E4, D6, F4. Vou seguir rapidamente os lances de abertura. Cavalo F6, cavalo C3, G6, cavalo F3, bispo G7, bispo C4, roque. Nessa posição, branco não pode rocar. Após o roque, preto tem um golpe. Cavalo também é 4 temático. Depois de cavalo toma D5, o garfo, facilitando o desenvolvimento. Então, Joaquim de Deus de brancos corretamente jogou D3. Nesse momento, C6, com a intenção de combater, ganhar um espaço no centro. Bispo B3, profilático. Cavalo A6, roque. Cavalo C5, dama E1. Brancas prepararam um setup de ataque tradicional, ataque Grand Prix, dama H4, F5, bispo H6, cavalo G, é o plano de ataque. O cavalo C5 vai tentar trocar o bispo em G3 exatamente para evitar, ou pelo menos diminuir a força desse ataque aqui, que é bastante interessante para as brancas. Nesse momento, preto joga A5 com a intenção de criar debilidade, porque simplesmente a captura vai permitir às brancas A toma B. E a estrutura de peões permanece intacta, a torre inclusive ativa. Depois de A4, de A5, se as brancas tentarem criar casa para o bispo, porque agora ameaça A4. Se tentarem criar casa, cavalo toma, ele vai ser obrigado a tomar com o peão de C, e a estrutura de peões das brancas vai estar um tanto debilitada. Então A5, excelente, D4, cavalo toma bispo, A toma peão, A toma cavalo. Depois disso, B5, tentando conseguir algum espaço aqui na ala da dama. D5, respondeu, cavalo D5, evitando recuar peças. A estrutura depois de cavalo toma, peão toma, me pareceu bastante favorável para as negras. Dama H4, lance excelente, continuando os movimentos de ataque. Cavalo toma não parece realmente ameaçador. Nessa posição, eu joguei bispo F5. Lance aparentemente interessante, porque eu mantenho o controle das casas brancas ao redor do meu rei, que são importantes. Se eu deixar brancas dominar as casas brancas aqui, a situação pode ficar bem complicada, o ataque das brancas. Enfim, seguiu o bispo F5. Um plano interessante sugerido por outros jogadores na análise era cavalo toma e depois F5 para tentar impedir todas as linhas de ataque. Enfim, joguei bispo F5, seguiu cavalo toma cavalo, C toma, C3 evitando perder um peão aqui. Segui dama D7, a minha ideia continua sendo manter o controle das casas brancas para evitar ataques. Bispo D2, torre de FC, torre de FE1. Agora aqui a posição das brancas é bastante confortável, apesar de... Veja a situação, a ameaça trocar o peão de E e entrar na sétima, com a torre aumentando ainda mais a força de cavalo G5. E ainda tem outras ameaças. Suponhamos que esse bispo mova para tentar ganhar o peão. Além dessa ameaça de entrar na sétima, brancas tem algo do tipo cavalo ameaçando o mate, H6 e cavalo toma F. Agora não existe rei toma por conta de garfo, ou seja, a posição das pretas está completamente perdida. Nessa posição, então, torre E1. Por causa disso eu joguei E6, que provavelmente não é o melhor lance não. O Joaquim de Deus encontrou lances aqui muito bons. Veja só, ele continua com o plano de avançar F5 e ter todas aquelas linhas de ataque que eu já mostrei. Para fazer isso, o que ele faz? Vai tirar o meu bispo da defesa. Ele joga G5, bispo em E5 não é tão bom porque cavalo seria um ataque duplo. Joguei bispo em C2 e ele não se importa com o peão corretamente, joga torre C1. Agora meu bispo vai ser obrigado a sair da diagonal, depois de bispo toma B3, F5, lance bastante interessante. Provavelmente a posição branca tem mais do que compensação suficiente pelo peão.
Eu respondi, peão toma, complicado, vou deixar o pessoal de casa verificar qual é o melhor lance, mas depois de peão toma peão, provavelmente as pretas estão perdidas. Joaquim de Deus tentou bispo, H6, parece que depois de cavalo G, brancas estão ganhas, exatamente porque pode avançar o peão. Eu ameaçou H7, vou ser forçado a jogar H6, e agora a gente joga, branca jogaria E6. Não é possível capturar, porque captura, ganha a torre com cheque, vai ficar com qualidade a mais. Então não tem outra opção a não ser capturar, e depois de cavalo toma, a situação das pretas é desesperadora. O peão está caindo, a troca de peões abre completamente o roque, o bispo pode ser trocado, que debilita ainda mais as casas pretas, e ainda a casa E7, ou seja, essa seria uma sequência, provavelmente daria a partida para as brancas. Na verdade, a partida não seguiu assim, a partida seguiu, voltando aqui, depois de peão toma, Joaquim de Deus tentou bispo aqui, bispo H6, bispo H6, eu joguei D toma E, talvez seja um único lance da posição, porque agora eu estou criando algumas possibilidades de F6, enfim, criando casos. Talvez a captura aqui com o peão mantendo a ameaça de E6 seja mais interessante. Ele jogou bispo toma, também não é um lance ruim, rei, e agora cavalo toma, e agora veja a situação. Apesar de brancas e as negras terem peões a mais, o bispo praticamente não joga, todas as peças brancas estão bastante ativas, possibilidade de dobrar as torres na coluna E, além de abrir o roque com peão toma. Dama toma D8 forçado, talvez forçado, estou querendo exatamente forçar o lance G5 das pretas para impedir que ele abra ainda mais meu roque, exatamente como seguiu, peão toma, torre E3, ameaçando torre H3, aí agora eu tenho... É interessante essa posição. A minha ideia é jogar H5, mas eu não posso jogar H5 imediatamente, porque H5 eu vou seguir cavalo toma F7. Não, mentira. Exatamente, seguiu, deixa eu só confirmar aqui. Isso, torre E3. Eu segui aqui, parece que G5, dama F8. Não, mentira, isso, eu inverti o lance. Depois de G5, eu joguei dama aqui, G5, agora é o lance das pretas. A ameaça das brancas, isso que eu queria mostrar, é cavalo toma F7. Depois de cavalo toma F7, a situação vai voltar a ficar muito ruim, porque rei toma, dama toma, deve tomar mate rápido. Então, precisei defender com torre C7, a outra torre não pode. Vou mostrar para vocês exatamente por quê. Se eu jogo torre A7, na mesma sequência da partida, ele vai jogar torre E3 ameaçando, eu vou jogar H5 para defender, peão toma com cheque, rei H, e agora depois de dama toma, torre toma, cavalo garfo. E eu fico mais uma vez perdido. Posição bastante difícil de defender. Então eu joguei torre C7, agora não tenho garfo mais. Seguiu torre E3, H5, peão toma, rei H7. Ameaçando trocar, dama F. E mais uma vez, branco tem uma posição bastante favorável, provavelmente com compensação pelo peão a menos, porque o cavalo ameaça F3, G5, a torre pode entrar dobrada. Enfim, a posição seguiu a partida aqui, eu consegui defender. Vou deixar para vocês analisarem e verificar aí se a posição realmente é defensável. Obrigado.